Você ouviu, eu espero que em casa tenha ouvido a pergunta que eu fiz antes de sairmos para o intervalo à Rosana. O que ela sentiu? A Rosaninha, que entrou lá nos estratos do poder, uma menina, pós-adolescente, e que saiu de lá uma mulher marcada, que viveu o paraíso e o inferno. Como é que foi esse processo? Qual foi aquele momento que tu queria correr para Panambi? Sumir numa beira de rio lá e esquecer tudo? Eu digo que a minha imaturidade. Eu digo que hoje, aos 50 anos, eu acho que eu não teria a mesma coragem que eu tive naquela época. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente enfrenta... um livro corajoso aqui. A gente enfrenta com mais tranquilidade. A gente não tem medo. É por isso que dizem, os jovens, eles são capazes de fazer isso, eles enfrentam isso. Como não pensa, não pensa. O senso da imortalidade, né? Vai deixando as coisas acontecerem. E como na minha vida, tudo foi muito rápido, nada foi premeditado, nada foi dito, olha, você começa assim, você vai assim, não. Eu casei aos 19 anos, logo depois eu fui primeira-dama do Estado, logo depois eu fui primeira-dama do país, logo depois houve impeachment. Então, assim, as coisas, elas iam acontecendo. Eu não tinha tempo. Tanto que as minhas amigas, quando houve o impeachment, todas elas entraram em depressão, foram chorar, sofrer, e eu dizia não. Eu falei, não, eu tenho que ocupar minha mente. Então, eu já falava inglês, já falava um pouco de francês, aí eu fui fazer aula de inglês, fui fazer aula de francês, inventei aprender italiano, comecei a ler livros, espiritismo, Allan Kardec, aí entrava Zíbia Gasparetto, e depois não era isso que eu queria, aí fui para o budismo, que eu queria ser, achava que o budismo era religião. Então, assim, eu ocupava a minha mente. Enquanto o Fernando sofria, chorava, eu falei, eu tenho que ocupar a minha mente com alguma coisa. Ele chorou alguma vez? Chorava bastante, sofreu bastante. Mas chorar de lágrimas? Com certeza. E a mulher estava lá de sempre, colinho. de colinho, sempre colinho, sempre protegendo. Porque a mulher nessa hora, ela é mulher, ela é amante, ela é amiga, ela é a mãe, ela é tudo. O guarda-costas. Ela é tudo. Ela é tudo. Ele dormia, eu velava o sono. Nós mulheres somos assim. Essa coisa é uma coisa que foi Deus que nos deu. A gente tem essa coisa de proteger, de até esquecer. Nós esquecemos de nós para cuidarmos de vocês, homens. É verdade. Não nego nada, você acabou de descrever provavelmente a mulher de 90% dos casados aí. Uhum. E por que essa separação ela foi traumática e conflituosa? O conflito perdura até hoje, vocês têm discussões. Até hoje, 10 anos. Na justiça. Mas quero que você acelere isso, que eu tenho umas perguntinhas ainda para você. Infelizmente, assim, como o Fernando estava acostumado a ter a Rosane sempre o ajudando. Qualquer crise, qualquer problema que ele passasse, eu estava ali ajudando. Eu fui descobrir que eu estava depressiva, eu não sabia. A minha irmã chegou na minha casa e disse, querida Mana, você está com depressão. Eu falei, não, essa palavra não existe no meu vocabulário. Nenhum depressivo. Não, isso não existe. Eu não estou depressiva, eu não sou depressiva, ao contrário. Tá só de saco cheio. Eu sou uma pessoa que tenho vida, eu gosto de sair, mas você não faz mais nada. E realmente foi com esse abalo da minha irmã, que ela morava em Alagoas e foi para São Paulo, e ela chegou e disse assim, não, você está depressiva. Outra grande amiga minha também, Beth Zafi, chegou para mim e falou, ela me chama de Flor, Flor, você está com depressão. Aceite que você está com depressão. E aí, com a minha irmã, a Beth Zafi e outras pessoas, outras amigas diziam que eu estava em depressão, eu vi. No programa da Luciana Gimenez, logo em seguida, nós fomos fazer esse programa, que ela até colocou no ar, e eu me olhei, e quando eu vi, eu falei, não sou eu. Essa pessoa não sou eu. Eu estava com 40 quilos, magérrima, eu só tinha boca,
e olhos. Mas um olhar perdido. Um olhar diferente. E eu olhava e não me via. E naquele momento eu vi que eu estava com depressão. Eu vivia num computador, jogando gamão. Me tornei uma das 32 melhores jogadores do mundo de gamão. Porque eu só fazia aquilo. E aí eu cheguei para o Fernando e disse, minha irmã viu que eu estava depressiva. Beth Zafir, minha amiga, viu que eu estava depressiva. Todo mundo viu que eu estava depressiva. E eu estou falando para você, como que você não fez nada? Como que você me ajudou? Ele olhou para mim e disse, eu não consigo nem me ajudar, nem curar a minha depressão. Imagina a sua. Ali, naquele momento, todo o amor que eu tinha pelo Fernando desapareceu. Eu tinha acabado de perder. Eu estava grávida, tinha perdido. Estava no 2º tratamento, não consegui. Estava no 3º tratamento. Eu parei o tratamento, o 3º, porque eu estava depressiva. Como é que uma pessoa que dorme, que vive com você, que está ali do teu lado, não percebe? Então eu falei, não, esse não é o homem que eu quero para ficar a minha vida inteira. Não vou ficar mais. E ali o meu casamento realmente houve... O que tem pendente na justiça ainda, Rosângela? Absolutamente tudo, porque quando eu me casei, o meu pai pediu para o Fernando, disse assim, olha, Fernando, tudo que você tem é seu. Tudo que a Rosane tem é dela. O que vocês construírem depois de casado é de vocês. E, perfeito. É assim que será. Eu tinha 19 anos, na época precisava da assinatura do pai para casar, que a maioridade era 21 anos de idade. Meu pai não se preocupou em pegar um advogado, escolheu o mesmo advogado do Fernando e assinou aquilo que o Fernando mandou. Ele disse, assina aqui, João. Meu pai está certo, Fernando. Assinou, eu assinei também. Apaixonada, não estava me preocupando, eu não queria nenhum bem dele, eu não estava casando por interesse. Eu não precisava, porque a minha família, graças a Deus, tinha posses, era uma família bem, então eu não me preocupei. Passado o tempo, quando houve a separação, foi quando ele, eu não sabia, nosso casamento estava realmente acabado, ele chega para minha irmã conversando com ele, ele disse, Rosânia, a sua irmã está querendo bens, querendo isso, aquilo, olha, ela não vai ter direito a nada, ela vai ter direito ao que eu quiser dar. Aí a minha irmã disse, como? Ele disse, olha aqui. Abriu a gaveta do escritório dele, porque essa reunião foi em Maceió, no escritório do Fernando, ele abriu uma gaveta e mostrou. Olha aqui, ó, existe esse documento, aonde a Rosane abre mão de tudo. Ela pode ficar casada comigo o tempo que for, ela não terá direito a absolutamente nada. Então, eu aos 40 anos de idade, eu descobri naquele momento que o teu marido te enganava desde... Que meu marido me enganou desde os 19 anos. E aí, essa briga na justiça, quando Deus colocou um advogado de Florianópolis, o Eider Lacerda e Paulo Brincas, que são meus advogados. O Paulo hoje já não está mais no caso, mas o Eider continua. Foi graças a esses advogados que eu tive o direito Como é que o de Florianopolitano lutar. foi cruzar com os interesses de vocês lá em Maceió? Ele estava por lá ou você pesquisou, família, alguém pesquisou? E Não, eu conheci por acaso, porque todos os meus advogados, eu conto uma parte no livro só sobre a parte dos advogados e juízes. Os melhores advogados de Alagoas, eu contratei. Não consigo ganhar nada. Um resolve que não vai mais continuar porque não pode, porque tem um problema ali. O outro perde prazo. Todos os advogados. Os juízes também não aceitam ficar no meu processo porque
eles arranjam sempre algum problema. Na verdade é medo para do não senador. conseguir. Medo do ex-presidente, senador atual, e medo das organizações Arnon de Mello, porque ele tem Globo, ele tem jornal, tem tudo. E aí Deus colocou na minha vida esse anjo, que é o anjo Weider, meu advogado de Florianópolis, e a partir daí eu comecei a ter oportunidade de lutar e reanalisar. Meu processo está todo agora em Brasília, o Supremo Tribunal Federal está analisando e vê que realmente eu abri mão da minha carreira, eu abri mão da minha vida para viver a vida de Fernando Collor. E aí eu creio que, através desse livro e através da justiça, porque eu acredito primeiro na justiça de Deus e acredito também na justiça dos homens, que eles vão ver e realmente me dar ganho de causa. Contanto que tem um bom advogado, né, Roberto? Rosane, nós estamos no final do programa e eu queria um espaço para fazer essa observação. Você é filiado ao Partido Verde. E você andou aqui por Santa Catarina, o Leandro, te levando a tiracolo, estando com você, te assessorando, te pagiando. Mas você abriu as portas das grandes mulheres aqui de Santa Catarina. Você esteve com as expressões de guerra aqui de Santa Catarina, de militância, com a desenvoltura que eu não vejo, às vezes, em políticos calejados. Vai para uma carreira política, ou isso é inato da família Malta, da Rosane Malta? Como é que é isso? Eu digo que nem eu mesma... E a agenda carregada, né? Que não almoçou ainda, agora é 5 da tarde e a mulher não almoçou ainda desde de manhã. Nem eu mesma acreditava. O meu pai, ele sempre dizia que ele teve 5 filhos, que nenhum dos outros ia dar política, mas que eu ia substituí-lo. Ele disse, olha, essa menina vai fazer carreira política, porque ela nasceu com esse jeito, com essa facilidade. O tempo foi, eu dizia que eu não queria nunca ser política. Eu sempre disse, eu dizia 3 coisas. Eu não queria casar antes dos 24, 25 anos de idade. Casou? Casei aos 19. Eu jamais casaria com político, porque eu via minha família toda, minha mãe fazendo política, meu pai fazendo política, meus avós fazendo política, minha irmã fazendo política, era o meu cunhado fazendo política, meus irmãos fazendo política. Eu falei, não, eu vou por um caminho totalmente diferente. Eu me formei em administração de empresas, eu queria ser uma grande empresária. O meu grande projeto era ser uma grande empresária. E que eu não seria uma mulher dependente. Eu seria independente. Não dependeria de homem. Se eu quisesse viajar, eu viajaria. Se eu quisesse trabalhar, eu trabalharia. Nenhum homem me controlaria. Eu fiz exatamente o contrário. Tudo ao contrário. Eu casei aos 19 anos. Eu casei com político e fiquei dependente. Então, quem sabe, Deus, aos 50, eu creio, está dizendo assim, Rosane, eis agora a tua oportunidade de fazer completamente diferente. O Honoré de Balzac dizia que a mulher, ela estava plena para começar a vida aos 30. Então você tem só 20 anos de vida ainda. Rosane, muito obrigado. Quando vier a Santa Catarina, não deixe de vir aqui na TV da cidade. Sinta-se bem em Joinville. Obrigada. Aliás, o Leandro e a Roberta providenciam para que se sinta bem. Que eles mostram melhor que ninguém a hospitalidade do catarinense. E vamos colocar uma mulher em Florianópolis aqui. O Brasil está precisando de mulheres. De mulher, e eu creio que a Roberta, ela tem todos os requisitos ela já fez para ser ela prefeita. Nunca tinha se metido em política, fez uma campanha para vereadora contra todos e contra todos, inclusive contra o partido dela. E teve uma votação extraordinária. Eu votei nela, nunca tinha votado no PT. Olha. Não gosto do PT, tenho birra com o PT e votei numa petista. Uma boa noite a todos, estejam bem. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer.